Olá pessoal, nós vamos hoje para mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho a respeito do que é o computador. Primeiramente eu gostaria que a gente relembrasse um pouquinho a aula passada. Na aula passada nós abordamos um pouco a ideia do que era um algoritmo. Nós falamos que basicamente um algoritmo é uma receita, ou seja, um conjunto de instruções passo a passo que você usa para resolver um problema. Essa receita ela vai ser escrita em uma linguagem de programação. Nós temos um cara intermediário que a função dele é fazer com que o computador saiba quais são os passos a passo que ele tem que seguir, ou seja, ele traduz entre essas de uma forma em que o computador compreende. E por último, o computador pega esses elementos que foram traduzidos e executa esse passo a passo. Enfim, hoje vamos só dar mais uma pequena pincelada em um elemento dos algoritmos, que é o seguinte: o algoritmo ele é um conjunto de regras que você vai ter uns passos que, se você seguir em ordem da maneira correta, você vai resolver o problema. Ok. Agora temos que ver uma coisa. Esse algoritmo ele tem partes. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a parte inicial da entrada, que é quais são as coisas em que você vai utilizar para fazer esse problema. Sejam os ingredientes, sejam os instrumentos. Ou seja, o ingrediente, por exemplo, no caso lá que a gente tinha do nosso macarrão, era o próprio macarrão em si, a carne, enfim, todas essas coisas. E os instrumentos, que é uma coisa que a gente criticou na aula passada, que era, por exemplo, o escorredor de macarrão que não estava listado e coisas assim. A segunda parte é a saída, que seria o resultado do que o seu processo está fazendo, que é o macarrão em si. Também a gente tem um processo, que é a nossa descrição desse passo a passo. O que a gente tem que fazer com esses elementos da entrada para conseguir cuspir uma saída, ter um resultado. Então, a gente agora precisa ver o computador. O computador em si, ele é uma máquina que vai ser capaz de a gente resolver esses problemas que seguem essa formulinha básica que a gente falou mais cedo. Então, o que a gente vai ter nele? A gente vai primeiro ter que saber como é que ele funciona e o que ele é. Resumindo, o computador é uma máquina que ele tem uma entrada em que nós vamos fornecer as nossas instruções e também todas as informações que ele precisa para resolver o nosso problema. Depois, essa entrada ela vai ser enviada para uma unidade central de processamento. O que tem nessa unidade central de processamento? Ela vai ser responsável por pegar essas instruções e pegar todos esses dados que nós inserimos para ela e trabalhar em cima deles. Dentro da unidade central de processamento, nós temos alguns carinhas especiais que a gente não vai ter muito a fundo nesse curso, porque eu acredito que isso cria uma complexidade um pouco a mais do que é necessário, mas o que tem lá dentro, por exemplo? Você tem uma unidade lógica aritmética, o que ela é responsável por fazer? Ela vai fazer todas as operações matemáticas, soma, divisão, multiplicação, subtração. Além disso, ela também vai fazer aplicações de verdadeiro e falso, ou lógico, e lógico, que são algumas coisas que a gente vai comentar mais pra frente, diferente, igual, enfim. Isso é para uma aula futura do nosso curso. Depois que você tem essa unidade central, você vai ter uma memória. O que é uma memória? A memória é um espacinho em que nem quando você faz uma conta e você usa um caderninho para anotar as informações, o computador também precisa ter uma partezinha para ele poder guardar as informações que ele está processando aos poucos, ou para ele como se fosse literalmente ter uma pequena anotação. Então a memória é responsável por isso. Existem dois tipos de memória, que é a memória primária, que é a memória que ela tem um acesso mais rápido, que é geralmente o que os seus programas vão estar executando, e uma memória secundária, que é, por exemplo, o HD do seu computador, onde você salva os arquivos. E, por último, nós vamos ter uma saída. A saída é como o computador vai dar para a gente nosso resultado. Um exemplo de saída, por exemplo, é o monitor, que ele vai deixar para a gente escrito na tela o resultado de uma operação, ou vai ser interface gráfica de interagindo, enfim. Então, o nome desse modelo é basicamente arquitetura de von Neumann. Esse aqui é uma explicação bem simplificada de como ele funciona. Para quem tiver mais curiosidade, eu recomendo dar uma pesquisada mais a fundo. Enfim, só para revisar, a gente tem a entrada, que é como a gente dá as informações para o computador. Este computador vai pegar essa entrada e vai levar para a unidade central de processamento, em que ele vai fazer literalmente todos os passos a passos para poder seguir, utilizando da memória como uma ferramenta para permitir que esses raciocínios sejam possíveis. E por fim, ele devolve para a gente o resultado, que é a nossa saída. Bem, essa foi a aula de hoje. Em resumo, o computador nós vamos ter a entrada que recebe a informação. Nós vamos ter uma saída que devolve o resultado dessas operações. Nós temos a unidade central de processamento que vai ser responsável por realizar as contas e operações que usamos para resolver o problema. E também temos uma memória que é usada para guardar as nossas informações. Bem, obrigado por assistirem a aula de hoje.
Aqui são os links das nossas páginas dos outros núcleos também no Facebook. E até a próxima!